Marte representa o próximo passo inevitável para a espécie humana, não como uma ambição científica abstrata, mas como uma necessidade diante da fragilidade crescente das condições de vida na Terra. A questão, portanto, já não é se iremos para Marte, mas como o cenário à frente não é apenas técnico, mas existencial, um ambiente hostil, um trajeto extremamente arriscado, recursos limitados e uma margem de erro inaceitavelmente estreita. E no centro desse desafio surgem 3 estratégias distintas, cada uma com implicações próprias para o futuro da humanidade interplanetária. Essas abordagens, o ciclador de Aldrin, a mini Starship de Zubrin e a Starship completa de Musk, não competem entre si em um jogo de supremacia tecnológica, mas revelam as diferentes formas de interpretar o que significa, de fato, sair da Terra. O plano proposto por Buzz Aldrin não é apenas engenhoso em sua engenharia orbital, ele é também filosoficamente coerente com a visão de que a colonização de Marte deve ser um sistema sustentável e periódico, ao propor uma nave cicladora que permanece em trajetória contínua entre Terra e Marte. Aldrin introduz a ideia de transporte espacial como infraestrutura permanente, não como eventos isolados. Isso significa criar um ônibus cósmico capaz de reduzir custos, tempo e riscos em missões futuras. Mais do que isso, ele implica uma mudança de mentalidade. Não vamos mais lançar missões a Marte, vamos manter uma rota regular. O desafio técnico menos acoplar veículos em alta velocidade no espaço profundo não diminui a clareza do conceito. Aldrin propõe uma lógica de continuidade, algo raramente presente nas missões espaciais atuais, que ainda operam sob o modelo de conquistas únicas e de curto prazo. A segunda abordagem concebida por Robert Zubrin leva o conceito de eficiência ao extremo. Ao criticar a escala colossal da Starship tradicional, Zubrin propõe uma estratégia adaptativa que considera o maior obstáculo da viagem a Marte, o retorno. Seu modelo de mini Starship parte de um princípio fundamental da engenharia aeroespacial: quanto menor a massa, maior a viabilidade da missão. Com isso, reduz-se a quantidade de combustível necessária, tanto para o pouso quanto para a decolagem marciana, um problema crítico diante da escassez de recursos no planeta vermelho. A miniaturização, longe de ser uma limitação, torna-se uma estratégia de sobrevivência. Ela exige menos infraestrutura, menos energia e menos risco. Ao mesmo tempo, revela uma lógica funcional e pragmática: garantir que as missões tenham possibilidade real de retorno, mesmo que em escala reduzida, é o que viabiliza sua repetição e evolução. A terceira proposta, menos a Starship, em sua versão completa, idealizada por Elon Musk, aposta na escala como solução. Seu pressuposto é que, para estabelecer uma presença permanente em Marte, é necessário transportar não apenas pessoas, mas também estruturas inteiras, sistemas energéticos, habitats, robôs, suprimentos e principalmente redundância. A Starship é um veículo de colonização em massa, e isso implica aceitar riscos maiores em troca de uma capacidade de transporte que nenhuma outra proposta oferece. Musk não busca apenas viabilizar viagens, ele quer inaugurar uma nova era da civilização humana. Seu projeto é orientado por uma lógica de ruptura, a de que o futuro da espécie humana depende de uma transição decisiva e ousada para outro planeta. E essa decisão implica aceitar a perda menos mortes, falhas, desastres, menos como parte do preço inevitável da conquista de um novo mundo. Essas 3 abordagens revelam, no fundo, 3 filosofias distintas de enfrentamento da finitude. Aldrin representa a persistência racional, menos a ideia de que o futuro se constrói com estabilidade, ritmo e precisão. Zubrin encarna a inteligência adaptativa,
menos o foco na reversibilidade, no controle de riscos e na otimização dos recursos disponíveis. Musk simboliza a aposta total menos a disposição de colocar tudo em jogo por uma chance de sobrevivência prolongada da espécie. Nenhuma dessas abordagens, isoladamente, é suficiente. Juntas, no entanto, compõem uma estratégia abrangente para a primeira fase da transição civilizatória para além da Terra, a magnitude dos obstáculos envolvidos. Nessa transição é absoluta. Cada etapa da viagem, menos da decolagem ao reabastecimento, da entrada atmosférica ao pouso, da extração de recursos locais à decolagem de retorno, representa um ponto crítico que, se falhar, transforma uma missão em tragédia. O espaço profundo é indiferente à coragem humana. A radiação cósmica, a microgravidade prolongada, o isolamento psicológico e a impossibilidade de evacuação tornam qualquer erro uma sentença de morte. É nesse contexto que se compreende a afirmação de que 99% das pessoas morreriam tentando chegar a Marte. Essa estatística não é retórica, menos ela expressa a realidade brutal da fronteira interplanetária. O sucesso de qualquer missão depende não apenas da engenharia, mas da gestão radical do risco e da criação de sistemas que tolerem falhas sem colapsar. Curte esse tipo de análise profunda sobre o futuro da exploração espacial? Então deixa seu like e compartilhe o vídeo agora. Assim você ajuda a manter esse conteúdo no ar e alcança quem também precisa pensar. Além da Terra, a dificuldade real, porém, não está na ida, mas na permanência. Colonizar Marte não é instalar um posto avançado científico temporário. É criar uma sociedade funcional em um ambiente que não oferece nem os elementos básicos para a sobrevivência humana. A temperatura média em Marte é negativa em graus extremos. A atmosfera é composta quase inteiramente por dióxido de carbono. Não há água líquida em abundância. A radiação solar atinge diretamente a superfície. A gravidade é apenas 1/3 da terrestre. Em outras palavras, qualquer tentativa de estabelecer vida em Marte exige criar artificialmente todos os parâmetros que a Terra oferece naturalmente: calor, ar, água, proteção e estabilidade gravitacional. Isso significa que cada ser humano em Marte dependerá totalmente de infraestrutura tecnológica para respirar, se alimentar, se locomover e simplesmente não morrer. Qualquer falha sistêmica será catastrófica. Além disso, o retorno à Terra, embora tecnicamente possível, será logisticamente raro. O tempo necessário para alinhar as órbitas planetárias e garantir uma janela de transferência eficiente significa que cada missão terá ciclos de 2 a 3 anos. Isso transforma o colono marciano em algo diferente do astronauta tradicional. Ele não é um visitante, mas um residente permanente, preso por anos em um ambiente hostil, dependente de sistemas de suporte, exposto a riscos constantes e separado por uma distância intransponível de qualquer socorro direto. Isso altera a natureza da missão. Não se trata mais de exploração científica, mas de engenharia social sob condições extremas. Por isso, o sucesso da colonização de Marte não depende apenas de tecnologia aeroespacial, mas também de biologia sintética, engenharia civil autônoma, psicologia de grupos confinados e logística planetária. Serão necessários sistemas de produção local de alimentos, sistemas fechados de reciclagem de água e ar, mecanismos de manutenção de longo prazo de habitats pressurizados e redes de comunicação interplanetárias, com atraso de até 20 minutos por mensagem. Cada uma dessas variáveis exige planejamento, redundância e capacidade de improviso. E é aqui que a ideia de combinar as 3 abordagens se torna estratégica. O ciclador de Aldrin pode ser a espinha dorsal do transporte regular. A mini Starship de Zubrin pode realizar missões pontuais, resgates ou evacuações.
A Starship de Musk pode estabelecer a base material da presença humana com sua imensa capacidade de carga. A colonização de Marte não será feita por uma única missão vitoriosa. Será o resultado de múltiplas abordagens interdependentes, falíveis e progressivas. E, acima de tudo, será um teste da resiliência humana em sua forma mais extrema. A espécie humana, ao abandonar seu único planeta habitável, não estará apenas cruzando uma distância física, estará cruzando uma fronteira civilizatória menos do conforto para o risco, da estabilidade para a incerteza, do conhecido para o radicalmente outro. Não há retorno simbólico possível depois disso. Se a humanidade estabelecer presença contínua em Marte, mesmo que frágil, mesmo que limitada, terá iniciado um processo irreversível, o da sua transformação em uma espécie multiplanetária. Esse processo redefine não apenas a engenharia espacial, mas o sentido de pertencimento, de cultura, de identidade. Os primeiros marcianos não serão apenas humanos vivendo em Marte. Serão uma nova forma de humanidade, moldada por outro ambiente, por outros desafios, por outra relação com o tempo, a distância e a morte. A transição de uma espécie planetária para uma espécie interplanetária é também uma transição de escala existencial. Nada será como antes. E é exatamente por isso que ela importa. A importância de compreender essa transição como um fenômeno civilizacional e não apenas tecnológico é o que separa a discussão superficial sobre exploração espacial de uma reflexão profunda sobre os rumos da humanidade. Colonizar Marte não é uma extensão das conquistas técnicas do século XX. É a abertura de uma nova fase da história humana. Uma fase marcada por rupturas de escala, de tempo, de sentido e de pertencimento. Não se trata apenas de projetar sistemas de suporte à vida, mas de lidar com a vida em um regime de risco total. O ser humano, fora da Terra, encontra-se numa condição absolutamente dependente da continuidade funcional de estruturas artificiais. Isso significa que não existe mais natureza como aliada. Menos tudo passa a ser produção, manutenção e vigilância. Viver em Marte será um estado de sobrevivência expandido e permanente. Essa condição exige mais do que tecnologia. Ela exige uma reorganização mental da nossa relação com o espaço, o tempo e a própria ideia de mundo. O tempo em Marte será outro. O ciclo solar, o calendário, os ritmos biológicos, tudo estará desajustado em relação aos padrões terrestres. Isso implicará redefinir a rotina, os ciclos de trabalho, a noção de noite e dia, os marcadores de passagem de tempo. A distância entre Marte e a Terra, com seus atrasos inevitáveis na comunicação e a impossibilidade de suporte. Físico em tempo real transformará a autonomia em necessidade. Não haverá voltar para casa em caso de crise. A ideia de lar será descolada do planeta de origem. Isso representa um salto simbólico equivalente à primeira navegação transoceânica ou à primeira viagem intercontinental. Mas desta vez, não haverá costas familiares no horizonte. O ponto de chegada será absolutamente outro. A própria psicologia da colonização marciana exigirá um tipo de ser humano adaptado a condições que nenhum de nós jamais experimentou. O confinamento prolongado, a monotonia do ambiente, a ausência de ar livre, de natureza viva, de horizonte terrestre, tudo isso afetará profundamente o comportamento, a cognição e as emoções. A depressão, a paranoia, o estresse crônico e os surtos psicóticos não serão eventos patológicos excepcionais, mas desafios constantes de um cotidiano radicalmente artificial. Serão necessárias novas estratégias de suporte psicológico, novas formas de socialização, novos sistemas simbólicos para sustentar o sentido de existência. A vida em Marte exigirá não apenas sobrevivência física, mas reinvenção cultural. Isso implica que as futuras missões a Marte não devem ser planejadas apenas por engenheiros e cientistas, mas por antropólogos, psicólogos, sociólogos, linguistas, arquitetos e artistas. Não se trata apenas de criar habitats pressurizados, mas de criar modos de habitar.
O ser humano não vive apenas de oxigênio, água e alimento. Ele vive de relações, de símbolos, de histórias. A primeira colônia em Marte será também o primeiro experimento de reconstrução da cultura humana fora da Terra, e isso exigirá decisões difíceis. Quais valores serão levados? Quais estruturas sociais serão mantidas ou abandonadas? Como serão organizadas as tarefas, os direitos, os limites? A colonização será, inevitavelmente, um laboratório de reengenharia da própria civilização. Nesse laboratório, cada falha será instrutiva. Cada fracasso será parte do processo. A ideia de erro como catástrofe será substituída por uma lógica de experimentação contínua. Isso significa que o sucesso da colonização marciana não será medido apenas em termos de duração, mas em termos de aprendizado. Sobreviver por 2 anos em Marte pode ensinar mais à humanidade do que um século de progresso técnico na Terra. Porque ali, diante do limite absoluto, tudo o que somos, menos nossos limites, nossas potências, nossas contradições, será exposto de forma crua. A colonização não será apenas expansão territorial, será revelação antropológica. Vamos descobrir quem somos quando tudo o que tínhamos como garantido se perder. Esse processo também obrigará a um novo pacto com o fracasso. A probabilidade de morte nas primeiras missões é altíssima. As falhas de engenharia, os acidentes de pouso, os erros de cálculo e a exposição à radiação vão ceifar vidas. Mas esse é o preço da fundação de uma nova era. A colonização de Marte será escrita com corpos. Isso exige não apenas coragem individual, mas um sentido coletivo de missão. É preciso reconhecer que os primeiros a ir não serão turistas, nem aventureiros serão pioneiros no sentido mais trágico e mais profundo do termo. Pessoas dispostas a sacrificar conforto, segurança e talvez a própria vida, por algo que não verão concluído. Porque a colonização de Marte não será realizada em uma geração. Ela exigirá séculos. É nesse horizonte temporal que se deve pensar a colonização interplanetária, não como um projeto de curto prazo, nem como uma extensão das ambições empresariais do presente, mas como uma trajetória multigeracional de construção civilizatória. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência da espécie diante de possíveis colapsos terrestres. É a continuidade do pensamento, da cultura, da história humana para além das fronteiras do planeta de origem. Colonizar Marte é garantir que o legado humano não esteja confinado a um só ponto do cosmos. É estender a presença consciente no universo. E essa extensão não será linear nem previsível. Será cheia de rupturas, perdas e descobertas. Mas será, em última instância, o maior gesto de afirmação da vida inteligente de que temos registro. Tal gesto não pode ser executado sem uma ética rigorosa, porque levar a humanidade a Marte não é apenas um feito técnico, é uma responsabilidade cósmica. Implica em decidir quais formas de vida, quais tecnologias, quais estruturas de poder serão transplantadas. Implica também em refletir sobre o impacto potencial em um ambiente planetário ainda pouco conhecido. Mesmo que Marte pareça estéril, não há garantia de que não haja formas de vida microscópicas, ciclos geológicos frágeis, sistemas delicados que possam ser destruídos pela presença humana. A colonização, para não ser repetição dos erros históricos da Terra, deve ser precedida por uma ética da presença que combine prudência com ambição e respeito com a ação transformadora. Isso nos leva a uma última dimensão crítica, a governança da colonização interplanetária. Quem decide como será a vida em Marte? Governos, corporações, coalizões científicas? As decisões iniciais moldarão toda a estrutura futura. Se a colonização começar como extensão do modelo corporativo atual, há risco de reproduzir as desigualdades, as lógicas de exploração e os sistemas de exclusão que já operam na Terra. Por outro lado, se for baseada em princípios de cooperação internacional, transparência e participação coletiva, poderá inaugurar novas formas de organização social mais resilientes e equitativas. A questão é que essas escolhas não serão feitas depois da chegada. Elas serão inscritas no próprio projeto, nas prioridades de missão, nos critérios de seleção, no design das habitações, na distribuição dos recursos.
O desafio, portanto, não é apenas técnico, mas político, ético e filosófico. A ida a Marte representa o ponto de articulação entre ciência e civilização. Não é apenas um salto tecnológico, é uma reconfiguração de tudo o que entendemos por mundo, por vida e por futuro. E como todo momento limiar, ele exige uma consciência mais aguda, mais atenta e mais ampla. O universo não nos espera. Ele não oferece garantias, mas diante do abismo cósmico, a espécie humana, pela primeira vez, tem em mãos a capacidade real de se mover para além da sua origem. Essa decisão de ir, de ficar, de tentar, definirá não apenas os próximos séculos, mas o próprio sentido de nossa existência como espécie consciente. O sentido dessa decisão vai muito além da dimensão tecnológica ou da sobrevivência física. Ao escolher colonizar Marte, a humanidade afirma algo mais profundo, que não está satisfeita em apenas preservar o que já conquistou, mas está disposta a se reinventar, a enfrentar o desconhecido, a expandir os limites da própria condição. Essa expansão, no entanto, não pode ser ingênua. A ideia de que bastaria reproduzir a civilização terrestre em outro planeta ignora o fato de que essa civilização, em muitos aspectos, falhou na gestão de seus próprios recursos, de suas desigualdades e de seus impactos ambientais. Levar esse modelo a Marte sem transformá-lo significaria apenas exportar nossos problemas para um novo cenário. A colonização, portanto, deve ser também um exercício de autocrítica, um espelho no qual a humanidade reexamina seus valores, suas formas de organização e suas prioridades existenciais. Essa autocrítica não se dá em um plano abstrato. Ela é concreta, prática, material. Exige que se pense em sistemas econômicos que operem em ambientes fechados, em ecologias artificiais sustentáveis, em modos de produção descentralizados e em redes de cooperação, que funcionem sem a mediação direta de Estados-nação ou corporações dominantes. Marte, nesse sentido, é um laboratório radical, o espaço onde será testada a capacidade humana de construir uma sociedade funcional sob as condições mais restritivas possíveis. A escassez, a distância e o isolamento não são apenas obstáculos logísticos. São também oportunidades para a criação de novos pactos sociais, de novas formas de decisão coletiva e de novas racionalidades organizacionais. Essas novas formas exigem outro tipo de liderança. Diferente da lógica hierárquica e concentrada que predominou na exploração espacial até hoje, a colonização exige líderes com competência técnica, mas também com visão sistêmica, capacidade de escuta e compromisso com a pluralidade. Não haverá espaço para decisões unilaterais ou para estruturas autoritárias. Em um ambiente onde cada indivíduo depende integralmente do coletivo para sobreviver, a cooperação deixa de ser ideal e passa a ser condição estrutural. A vida em Marte exigirá, portanto, uma pedagogia da interdependência, um novo tipo de cidadania, baseada não em direitos abstratos, mas em responsabilidades concretas e mútuas. A escala reduzida das primeiras colônias facilitará essa pedagogia, com algumas dezenas ou centenas de habitantes. Será possível experimentar arranjos organizacionais inovadores, que não seriam viáveis em sociedades complexas como as terrestres. Pode-se imaginar comunidades autogeridas, com ciclos rotativos de liderança, sistemas de tomada de decisão por consenso, economias baseadas em recursos compartilhados e estruturas educacionais contínuas e integradas à vida prática. Esses modelos, se bem-sucedidos, podem não apenas garantir a sobrevivência em Marte, mas servir de inspiração para transformações na própria Terra. A colonização, então, retroalimenta a civilização de origem, não como reprodução, mas como reinvenção. Essa retroalimentação só será possível, porém, se houver um vínculo efetivo entre as colônias marcianas e a Terra. Esse vínculo não pode ser apenas logístico ou econômico, ele deve ser simbólico, cultural, intelectual. É necessário criar uma ecologia de trocas que permita que a experiência de viver fora da Terra alimente novos modos de pensar, novas práticas científicas, novas visões de mundo. Para isso, será crucial manter canais permanentes de comunicação, não apenas técnica, mas também narrativa.
As histórias que os colonos marcianos contarão sobre si mesmos, suas descobertas, seus fracassos e suas estratégias serão o primeiro acervo de uma nova mitologia humana. Uma mitologia não mais centrada na origem, mas na travessia. Não mais na Terra, mas no caminho entre mundos. Esse novo imaginário já começa a ser gestado hoje. A cultura popular, a literatura de ficção científica, os projetos educacionais e a própria narrativa midiática sobre Marte já estão moldando a percepção coletiva do que significa viver fora da Terra. Essa percepção, no entanto, ainda está ancorada em modelos antigos: o herói solitário, a conquista heróica, a supremacia técnica. Será necessário ultrapassar esse imaginário e construir uma nova estética da presença interplanetária, menos uma estética da colaboração, da vulnerabilidade compartilhada, da beleza frágil da vida artificial em um mundo inóspito. O símbolo do futuro não será o foguete, mas o domo. Não será a bandeira fincada no solo, mas o sistema que respira com seus habitantes. A imagem de sucesso não será a vitória, mas a manutenção da continuidade em um ambiente hostil. A essa altura, torna-se evidente que o desafio de Marte não é apenas ir até lá, é criar as condições para que o tempo humano se instale de forma durável, para que a história continue, para que novas gerações nasçam, cresçam e transformem aquele planeta em um mundo habitado, não apenas por organismos, mas por significados. Isso implica imaginar a infância em Marte, a velhice, a morte, os rituais, os ciclos simbólicos, as linguagens próprias que surgirão. A terraformação cultural precederá qualquer terraformação física. A vida, antes de modificar o planeta, modificará a si mesma. O ser humano em Marte será outro, não apenas porque vive em outro ambiente, mas porque será moldado por outra relação com o desconhecido. Essa relação será marcada pela ausência de familiaridade, de paisagens conhecidas, de referências visuais, ausência de socorro imediato, de redes de apoio consolidadas, de tradições culturais robustas. E será nessa ausência que novas formas de presença emergirão. A arquitetura será minimalista, mas simbólica. A linguagem será reduzida, mas densa. A arte será funcional, mas carregada de sentido. Cada gesto, cada escolha, cada solução técnica será também uma afirmação de permanência, de resistência e de sentido. Viver em Marte será, antes de tudo, um ato contínuo de criação de mundo. A grande questão, então, não é apenas se vamos conseguir chegar a Marte, mas o que faremos com essa chegada. Que tipo de humanidade desejamos projetar em outro planeta? Que tipo de cultura seremos capazes de cultivar em um ambiente extremo? Que tipo de legado queremos deixar não apenas para os que virão depois, mas para nós mesmos, como espécie? Essas perguntas não têm respostas simples, mas precisam ser formuladas agora, antes que a urgência da sobrevivência engula a possibilidade de escolha. Colonizar Marte será, inevitavelmente, um ato ético. E como todo ato ético, exigirá consciência, responsabilidade e imaginação. O tempo de decisões técnicas já passou. O que está diante de nós é um tempo filosófico. Um tempo em que cada lançamento, cada projeto, cada plano precisa ser medido, não apenas em termos de viabilidade, mas de sentido. Porque a colonização interplanetária não é apenas uma solução para os limites da Terra. Ela é, antes de tudo, uma pergunta: o que fazemos com nossa liberdade diante do infinito? A resposta será escrita não nos relatórios de missão, mas nas estruturas que ergueremos em solo marciano, nas narrativas que contaremos, nas vidas que escolhermos viver. E essas escolhas já começaram menos aqui. Agora, no modo como pensamos o futuro e no que decidimos fazer com o poder de moldá-lo. Pensar o futuro com esse grau de responsabilidade requer reconhecer que a era da neutralidade científica terminou. A escolha de ir a Marte, de habitar um outro planeta, de reorganizar a vida humana fora da Terra, não pode mais ser pensada como uma simples continuidade do progresso técnico. Ela inaugura uma nova forma de relação com o cosmos, com a vida e com o tempo. Até aqui, a humanidade viveu dentro de um ciclo planetário fechado, moldado por ecossistemas autossuficientes e por um equilíbrio dinâmico entre natureza e civilização. A partir de agora, esse ciclo se rompe.
Pela primeira vez, um organismo biológico, consciente e tecnológico, rompe os limites de seu planeta de origem, não como exceção, mas como projeto. Isso implica um novo estatuto ontológico para a espécie humana. Esse novo estatuto exige, necessariamente, uma revisão dos conceitos fundamentais com os quais operamos. O conceito de ambiente, por exemplo, deixa de ser algo dado e passa a ser algo construído. Em Marte, o ambiente será produto da engenharia, da manutenção e do planejamento. Não haverá natureza protetora, não haverá equilíbrio espontâneo. Tudo dependerá da manutenção constante de sistemas artificiais, controle de pressão, de temperatura, de composição atmosférica, de radiação. Isso transforma a relação com o mundo em um processo permanente de mediação técnica. Não há retorno possível à natureza em Marte. A vida humana será um fenômeno tecnicamente intermediado em sua totalidade. Isso exige uma nova ética da artificialidade. Uma ética que reconheça a centralidade das mediações técnicas, sem ceder à ilusão da neutralidade operacional. Da mesma forma, o conceito de tempo sofre uma mutação radical. A história humana, até hoje, esteve vinculada à rotação terrestre, ao ciclo das estações, à sucessão de gerações num mesmo planeta. Em Marte, esses marcadores serão alterados. O dia marciano dura aproximadamente 24 horas e 39 minutos. O ano, contudo, é quase o dobro do terrestre. Isso exigirá a criação de um novo calendário, de uma nova métrica de passagem do tempo, talvez até de novas formas de organização simbólica da vida. O tempo em Marte será outro, e com ele, a subjetividade humana também será outra. A passagem dos dias, a alternância entre trabalho e repouso, o envelhecimento, a memória e a expectativa serão moldados por esse novo ritmo cósmico. Isso exigirá uma nova psicologia do tempo, adaptada a ritmos que não são mais biológicos nem tradicionais, mas projetados. A arquitetura também passará por uma revolução silenciosa. Em Marte, a arquitetura não será uma arte da estética ou do conforto, mas uma tecnologia de sobrevivência. Ela deverá ser projetada para resistir à pressão externa, à radiação cósmica, à escassez de materiais e à limitação de energia. Isso não significa que deixará de ser simbólica. Pelo contrário, quanto mais técnica for sua função, mais simbólica se tornará sua forma. As habitações marcianas precisarão ser espaços de proteção, mas também de sentido. Precisarão abrigar corpos, mas também subjetividades. A arquitetura em Marte será o primeiro campo em que a técnica e o imaginário terão que se fundir integralmente. Cada parede, cada módulo, cada passagem será uma declaração de permanência em um ambiente que não admite descuido. Esse mesmo princípio se aplica à comunicação. Em um planeta onde a troca de informações com a Terra sofre atrasos de até 20 minutos, a comunicação deixará de ser instantânea e passará a ser estruturalmente desincronizada. Isso exigirá novas formas de organização social, novos protocolos de decisão, novas redes de confiança. A comunicação em Marte será baseada na antecipação, na previsibilidade e na autonomia. A lógica da interação contínua será substituída por uma lógica de responsabilização ampliada. Cada decisão local terá que ser pensada, com base em cenários futuros e em consequências que não poderão ser corrigidas por apoio externo. A gestão de conflitos, a resolução de problemas e a formulação de estratégias exigirão novos modelos de deliberação, mais robustos, mais distribuídos e mais resilientes. O mesmo vale para a reprodução social. A longo prazo, se a presença humana em Marte se tornar permanente, haverá necessidade de pensar a reprodução biológica, a educação infantil, a formação de comunidades e a sucessão geracional. Isso significa que a biologia humana será testada em condições até então inéditas, gravidade reduzida, radiação constante, atmosferas modificadas, regimes alimentares controlados. Não se sabe, por exemplo, como a gestação, o crescimento e o desenvolvimento cognitivo ocorrerão nessas condições. Isso exigirá não apenas acompanhamento médico, mas também uma profunda revisão das práticas educativas, sociais e parentais. As crianças marcianas, menos as primeiras a nascer fora da Terra, menos serão os vetores de uma nova humanidade.
e com elas surgirá uma nova cultura, um novo idioma talvez, uma nova forma de imaginar o mundo. Esse processo não será homogêneo. A vida em Marte se organizará a partir de microsociedades de núcleos interdependentes, cada um com seus próprios protocolos, suas próprias estratégias, suas próprias soluções. Isso gerará uma diversidade interna que poderá ser tanto uma força quanto um risco. A falta de padronização pode levar a falhas sistêmicas. Por outro lado, a multiplicidade de abordagens pode gerar resiliência, inovação e adaptabilidade. Será necessário um equilíbrio fino entre unidade e diversidade, entre centralização e autonomia, entre padronização e experimentação. A governança dessas comunidades exigirá uma nova ciência política, menos uma política da escassez, da interdependência e da emergência. A escassez será, aliás, o denominador comum de todas as dimensões da vida em Marte: escassez de energia, de materiais, de água, de redundância. Cada recurso será precioso, cada escolha terá um custo. Isso transformará radicalmente a lógica da abundância que ainda estrutura o modo de vida terrestre. Em Marte, o desperdício não será apenas um erro, será uma ameaça. Isso exigirá uma nova ética do consumo, uma nova lógica de circulação de bens e uma nova cultura de manutenção. A obsolescência planejada, típica da economia industrial, será inviável. Os objetos precisarão durar, ser consertáveis, ser reaproveitáveis. Isso implicará também uma nova relação com o tempo dos objetos, uma temporalidade longa, cuidadosa, atenta. A cultura material em Marte será uma cultura da responsabilidade extrema. Essa responsabilidade se estenderá à esfera simbólica, em um mundo onde cada gesto conta, cada decisão pesa, cada falha custa. Os rituais, as celebrações e as narrativas terão um papel vital. Eles não serão luxos culturais, mas dispositivos psíquicos essenciais para manter a coesão, a motivação e o sentido. Os rituais de partida, de chegada, de nascimento, de morte, de sucesso e de fracasso precisarão ser criados, adaptados, institucionalizados. Cada comunidade marciana terá que inventar sua própria linguagem simbólica, suas próprias formas de representar o tempo, a memória, a esperança. Isso exigirá uma nova antropologia da emergência, uma ciência da criação de sentido sob pressão constante. Nesse cenário, a colonização de Marte deixa de ser apenas um projeto científico e se torna uma experiência integral. Não se trata mais de aplicar conhecimento existente, mas de gerar conhecimento novo em todos os níveis: técnico, social, simbólico, existencial. Cada desafio enfrentado ali será um experimento, cada solução será um protótipo, cada fracasso será um dado, e cada sobrevivência será uma vitória. A ciência que emergirá de Marte não será uma ciência do controle, mas uma ciência da improvisação. Não será uma ciência da certeza, mas uma ciência da resiliência. Será, talvez, a forma mais pura de ciência já praticada, menos aquela que opera na fronteira entre o possível e o necessário. Essa ciência será também política, porque cada decisão técnica será, inevitavelmente, uma decisão sobre modos de vida, sobre formas de organização, sobre critérios de prioridade. O design de um habitat, a escolha de um protocolo de emergência, a definição de uma rotina de trabalho, tudo isso implicará escolhas sobre quem vive, quem lidera, quem decide. A colonização de Marte será, portanto, também um campo de disputa. Disputa entre modelos de sociedade, entre formas de poder, entre lógicas de racionalidade. E será nesse campo que se decidirá não apenas o futuro da presença humana em outro planeta, mas o tipo de humanidade que sobreviverá no universo. Essa disputa não deve ser romantizada nem ignorada. Ao contrário, ela precisa ser enfrentada com clareza e responsabilidade. A tendência de associar a colonização espacial a uma espécie de épico unificador, onde a humanidade age como um só corpo, esconde as forças concretas que moldam esse processo. Interesses corporativos, ambições geopolíticas, desigualdades estruturais e disputas por hegemonia tecnológica. A presença humana em Marte será, desde o início, um campo de tensão entre liberdade e controle,
entre cooperação e competição, entre ciência e poder. A questão decisiva não será apenas como chegaremos lá, mas quem controlará o acesso à informação, os recursos e as narrativas sobre o que acontece no planeta vermelho. Essa tensão aparece de forma clara na atual configuração dos atores envolvidos na corrida por Marte. De um lado, agências estatais tradicionais, como a NASA, que operam dentro de estruturas políticas e orçamentárias convencionais. De outro, corporações privadas como a SpaceX, que se movimentam com maior liberdade estratégica, mas também com interesses fortemente vinculados ao mercado e à lógica de investimento de risco. Há ainda iniciativas de cooperação internacional, consórcios científicos e redes autônomas que buscam inserir outros valores e perspectivas nesse processo. Mas até o momento, a centralização de capacidades técnicas e econômicas nas mãos de poucos atores evidenciam desequilíbrio que pode comprometer o potencial plural da colonização interplanetária. A privatização da exploração espacial, embora tenha acelerado significativamente o desenvolvimento de tecnologias e a redução de custos, levanta questões éticas fundamentais. Que tipo de governança será estabelecida em Marte se as primeiras colônias forem fundadas por empresas? Que garantias existirão de que os direitos humanos, a justiça social e a equidade serão respeitados em um ambiente onde as estruturas normativas da Terra não se aplicam diretamente? E mais ainda, como evitar que o novo planeta reproduza os mesmos modelos extrativistas, hierárquicos e excludentes que marcaram tantos processos históricos de expansão humana na Terra? A resposta a essas perguntas não pode ser deixada para depois da chegada. Ela deve ser formulada agora, enquanto as infraestruturas ainda estão em fase de concepção. É nesse ponto que a imaginação política torna-se uma ferramenta indispensável, não apenas como utopia, mas como metodologia de planejamento. Imaginar diferentes futuros para Marte, desde sociedades cooperativas e igualitárias até distopias tecnocráticas e autoritárias, permite antecipar riscos, desenhar alternativas e construir dispositivos de prevenção. A política em Marte não surgirá do vácuo. Ela será moldada pelas decisões que estamos tomando hoje, na escolha dos protocolos, dos sistemas operacionais, dos modelos de comando, dos contratos legais, das alianças estratégicas. Cada detalhe técnico é também uma semente institucional. Cada escolha de design carrega um projeto de sociedade. Por isso, pensar o futuro de Marte exige pensar o futuro da democracia. Como garantir participação, transparência e justiça em um ambiente radicalmente novo? Será possível desenvolver formas de governança adaptadas às condições marcianas, que combinem eficiência com equidade, autonomia com solidariedade? Será necessário criar instituições interplanetárias capazes de mediar conflitos, distribuir recursos e assegurar direitos básicos, mesmo em contextos de isolamento extremo e escassez permanente. A democracia marciana, se vier a existir, não será uma extensão da democracia terrestre. Ela será uma invenção nova, menos moldada por circunstâncias inéditas, mas orientada por princípios universais de dignidade, liberdade e responsabilidade coletiva. Essa invenção institucional será inseparável da construção de uma ética interplanetária. Uma ética que não se limite a regulamentos de segurança, mas que estabeleça parâmetros para a convivência humana em ambientes hostis, para o uso responsável dos recursos marcianos e para a relação com possíveis formas de vida nativas, ainda que hipotéticas. Essa ética precisa ser fundada em 3 pilares: a precaução radical, diante do desconhecido, o cuidado contínuo, diante da vulnerabilidade estrutural da vida em Marte, e a justiça intergeracional, diante da irreversibilidade das transformações que serão produzidas. Esses 3 pilares devem orientar não apenas o comportamento individual dos colonos, mas as estruturas normativas das missões, das instituições e das políticas públicas envolvidas. A justiça intergeracional, em particular, adquire um peso inédito nesse contexto, porque tudo o que for feito em Marte nas próximas décadas, os assentamentos, os protocolos, os hábitos, as tecnologias, servirá de base para as gerações futuras que nascerão e viverão ali. Essas gerações
não terão escolha quanto à sua origem planetária. Elas herdarão um mundo já estruturado, com uma história já iniciada, com um modelo de vida já em curso. Isso coloca uma responsabilidade ética extrema sobre os pioneiros, não apenas sobreviver, mas deixar um mundo habitável, justo e significativo para aqueles que virão depois. Essa responsabilidade exige uma pedagogia da fundação, uma consciência constante de que cada gesto inaugural é também um gesto fundador. Essa pedagogia, por sua vez, exige uma cultura capaz de dar sentido ao esforço coletivo. A cultura marciana, em seus primeiros estágios, será uma cultura de sobrevivência, de adaptação, de manutenção, mas não poderá permanecer nisso. Com o tempo, precisará produzir símbolos, narrativas, formas de arte, práticas educativas, rituais e mitos que expressem a singularidade da experiência marciana, não para idealizá-la, mas para compreendê-la e transformá-la em história compartilhada. Essa cultura será essencial para a coesão das comunidades, para a saúde mental dos indivíduos e para a construção de uma identidade coletiva que vá além da mera condição de exilados terrestres. Os primeiros marcianos serão também os primeiros autores de uma nova civilização. Nesse ponto, a colonização de Marte assume sua dimensão mais profunda. Ela deixa de ser apenas uma questão de sobrevivência e torna-se uma questão de sentido. Não basta viver fora da Terra, é preciso viver de forma significativa. É preciso construir uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo sob condições extremas, mesmo com riscos permanentes, mesmo com perdas inevitáveis. Essa construção exigirá coragem, mas também sensibilidade, exigirá estratégia, mas também imaginação, exigirá técnica, mas também compaixão. Porque no fim, o que está em jogo em Marte não é apenas o futuro da espécie humana, menos é o teste mais radical da sua humanidade. E se você chegou até aqui, é porque sabe o quanto essa discussão importa. Então aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo. Que tipo de civilização você acredita que devemos construir em Marte? Vamos continuar esse debate. O futuro está sendo escrito agora. Se pensarmos com a devida seriedade, a ideia de levar a humanidade para Marte não se limita a deslocar corpos de um planeta a outro. Trata-se antes de um experimento total, com a própria condição humana, menos o teste máximo de nossa adaptabilidade, de nossa inteligência coletiva e de nossa capacidade de sustentar formas de vida e de cultura em territórios onde nenhuma vida terrestre deveria existir por direito natural. A colonização marciana exige que projetemos um modo de existência que não possui antecedentes diretos, um modelo civilizacional que não pode ser mera extensão da história terrestre, pois ele se inscreve em um regime físico, psicológico e social, absolutamente novo. Esse novo não é futurista, mas estrutural. Ele exige novos vocabulários, novas formas de pensar espaço, tempo, morte, vínculo e responsabilidade. Nenhum dos grandes paradigmas sociais que organizam a vida moderna, menos democracia representativa, mercado capitalista, sistema jurídico estatal, divisão moderna do trabalho, propriedade privada. Crescimento ilimitado se aplica automaticamente ao contexto marciano. Ao contrário, cada um desses conceitos deverá ser repensado à luz da escassez crônica, da interdependência forçada, da vulnerabilidade constante e da autonomia obrigatória. O poder político, por exemplo, não poderá se estruturar com base em distâncias hierárquicas excessivas. A comunicação retardada com a Terra impede qualquer centralismo decisório. Isso significa que, desde o início, a governança em Marte terá que se basear em formas locais, distribuídas e altamente responsivas, com autoridade ancorada mais na competência operacional do que em títulos formais ou funções herdadas. O mesmo vale para a economia. A colonização de Marte não permitirá a acumulação de capital, consumo expansivo ou especulação financeira. Os recursos serão fixos, o excedente será nulo, e a sobrevivência dependerá de um sistema econômico de eficiência absoluta e redistribuição imediata. Isso tornará inviável qualquer estrutura baseada em lucro individual, extração privada de valor ou propriedade absoluta de meios de produção. O trabalho em Marte será inseparável da manutenção da vida coletiva. Será trabalho vital sem margem para alienação, desperdício
ou superexploração. E essa característica exigirá uma ética de trabalho baseada em necessidade real, em competência e em reciprocidade, e não em competitividade, status ou ganho material. O direito também sofrerá uma transformação profunda. Não será possível aplicar diretamente os códigos jurídicos nacionais em um ambiente que não pertence a nenhum Estado, que não possui fronteiras naturais e que opera sob riscos que desafiam qualquer jurisprudência terrestre. Será necessário desenvolver princípios jurídicos interplanetários que garantam segurança, equidade e proteção mínima diante de situações que jamais foram previstas. Como lidar juridicamente com acidentes que envolvam múltiplas nacionalidades? Como responsabilizar decisões técnicas que resultem em mortes inevitáveis? Que estatuto jurídico terão os nascidos em Marte? Que direitos terá um colono diante de um sistema de suporte vital coletivo? Essas perguntas não possuem respostas prontas, mas sua formulação é inadiável. Em paralelo, a própria noção de identidade sofrerá um deslocamento radical. O colono marciano será, inevitavelmente, um híbrido, não apenas em termos biológicos, à medida que seu corpo se adaptar a um novo ambiente, mas também em termos culturais e simbólicos. Ele será ao mesmo tempo um humano terrestre e um ser de um novo mundo. Essa dualidade será produtiva, mas também desestabilizadora. As primeiras gerações viverão em permanente tensão entre o pertencimento à Terra e a necessidade de se tornarem autônomas em Marte. Já os nascidos em solo marciano terão que construir um novo referencial de identidade, não como exilados da Terra, mas como habitantes plenos de um mundo outro. Essa construção será lenta, conflituosa e profundamente significativa. Para além das tensões internas, há ainda uma dimensão externa a ser considerada. O modo como a presença humana em Marte reconfigura a relação da espécie com o cosmos. A partir do momento em que passarmos a habitar mais de um planeta, nossa relação com o universo deixará de ser puramente contemplativa e se tornará intervencionista. O ser humano não será mais apenas um observador do universo, mas um participante ativo de sua dinâmica. Isso levanta questões de ordem filosófica e cosmológica. Temos o direito de alterar ambientes planetários para torná-los habitáveis? Que limite deve haver entre adaptação e destruição? Até que ponto é legítimo modificar um planeta inteiro para acomodar uma espécie que nasceu em outro? Essas perguntas não são apenas morais. Elas tocam a essência da responsabilidade cósmica. O que está em jogo não é apenas o futuro da humanidade, mas o tipo de relação que estabeleceremos com o universo como um todo. Essa relação pode ser predatória, marcada pela repetição dos erros históricos da Terra, ou pode ser regenerativa, orientada por um princípio de coexistência, mesmo em ambientes onde aparentemente não há outra vida. Mesmo em Marte, onde até o momento não foram encontradas formas de vida, a presença humana não deve significar domínio absoluto. Ela deve ser pensada como ocupação mínima, como coabitação respeitosa, como tentativa de integração, porque não se trata apenas de viver fora da Terra, mas de viver de forma consciente no universo. Essa consciência exige, finalmente, uma nova ontologia da vida. Em Marte, a vida não será uma evidência biológica, mas um feito técnico e simbólico. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada ciclo de cultivo será resultado de uma complexa rede de tecnologias, decisões humanas e circunstâncias materiais. A vida deixará de ser uma condição natural para se tornar um projeto coletivo, e esse projeto exigirá vigilância constante, manutenção contínua e adaptação ininterrupta. Viver em Marte será, literalmente, sustentar a vida com as próprias mãos, não apenas no sentido prático, mas também no sentido existencial. A vida será, mais do que nunca, uma responsabilidade compartilhada. É nesse ponto que a colonização de Marte deixa de ser um destino e se torna um espelho. O que decidirmos fazer ali dirá mais sobre quem somos do que sobre o planeta em si. Nossas escolhas técnicas, nossas estruturas sociais, nossos símbolos e nossas formas de cuidado revelarão o grau de maturidade de nossa civilização. E esse espelho será inescapável. Marte não oferecerá refúgio simbólico, não permitirá ilusões de grandeza. Ele mostrará com crueza a verdade sobre o ser humano.
E talvez seja essa a contribuição mais valiosa dessa empreitada, não nos salvar da Terra, mas nos mostrar o que precisamos mudar para merecer estar em outro mundo. Essa disputa não deve ser romantizada nem ignorada. Ao contrário, ela precisa ser enfrentada com clareza e responsabilidade. A tendência de associar a colonização espacial a uma espécie de épico unificador, onde a humanidade age como um só corpo, esconde as forças concretas que moldam esse processo. Interesses corporativos, ambições geopolíticas, desigualdades estruturais e disputas por hegemonia tecnológica. A presença humana em Marte será, desde o início, um campo de tensão entre liberdade e controle, entre cooperação e competição, entre ciência e poder. A questão decisiva não será apenas como chegaremos lá, mas quem controlará o acesso à informação, os recursos e as narrativas sobre o que acontece no planeta vermelho. Essa tensão aparece de forma clara na atual configuração dos atores envolvidos na corrida por Marte. De um lado, agências estatais tradicionais, como a NASA, que operam dentro de estruturas políticas e orçamentárias convencionais. De outro, corporações privadas como a SpaceX, que se movimentam com maior liberdade estratégica, mas também com interesses fortemente vinculados ao mercado e à lógica de investimento de risco. Há ainda iniciativas de cooperação internacional, consórcios científicos e redes autônomas que buscam inserir outros valores e perspectivas nesse processo. Mas até o momento, a centralização de capacidades técnicas e econômicas nas mãos de poucos atores evidenciam desequilíbrio que pode comprometer o potencial plural da colonização interplanetária. A privatização da exploração espacial, embora tenha acelerado significativamente o desenvolvimento de tecnologias e a redução de custos, levanta questões éticas fundamentais. Que tipo de governança será estabelecida em Marte se as primeiras colônias forem fundadas por empresas? Que garantias existirão de que os direitos humanos, a justiça social e a equidade serão respeitados em um ambiente onde as estruturas normativas da Terra não se aplicam diretamente? E mais ainda, como evitar que o novo planeta reproduza os mesmos modelos extrativistas, hierárquicos e excludentes que marcaram tantos processos históricos de expansão humana na Terra? A resposta a essas perguntas não pode ser deixada para depois da chegada. Ela deve ser formulada agora, enquanto as infraestruturas ainda estão em fase de concepção. É nesse ponto que a imaginação política torna-se uma ferramenta indispensável, não apenas como utopia, mas como metodologia de planejamento. Imaginar diferentes futuros para Marte, desde sociedades cooperativas e igualitárias até distopias tecnocráticas e autoritárias, permite antecipar riscos, desenhar alternativas e construir dispositivos de prevenção. A política em Marte não surgirá do vácuo. Ela será moldada pelas decisões que estamos tomando hoje, na escolha dos protocolos, dos sistemas operacionais, dos modelos de comando, dos contratos legais, das alianças estratégicas. Cada detalhe técnico é também uma semente institucional. Cada escolha de design carrega um projeto de sociedade. Por isso, pensar o futuro de Marte exige pensar o futuro da democracia. Como garantir participação, transparência e justiça em um ambiente radicalmente novo? Será possível desenvolver formas de governança adaptadas às condições marcianas, que combinem eficiência com equidade, autonomia com solidariedade? Será necessário criar instituições interplanetárias capazes de mediar conflitos, distribuir recursos e assegurar direitos básicos, mesmo em contextos de isolamento extremo e escassez permanente. A democracia marciana, se vier a existir, não será uma extensão da democracia terrestre. Ela será uma invenção nova, menos moldada por circunstâncias inéditas, mas orientada por princípios universais de dignidade, liberdade e responsabilidade coletiva. Essa invenção institucional será inseparável da construção de uma ética interplanetária. Uma ética que não se limite a regulamentos de segurança, mas que estabeleça parâmetros para a convivência humana em ambientes hostis, para o uso responsável dos recursos marcianos e para a relação com possíveis formas de vida nativas, ainda que hipotéticas. Essa ética precisa ser fundada em 3 pilares:
a precaução radical diante do desconhecido, o cuidado contínuo diante da vulnerabilidade estrutural da vida em Marte, e a justiça intergeracional diante da irreversibilidade das transformações que serão produzidas. Esses três pilares devem orientar não apenas o comportamento individual dos colonos, mas as estruturas normativas das missões, das instituições e das políticas públicas envolvidas. A justiça intergeracional, em particular, adquire um peso inédito nesse contexto, porque tudo que for feito em Marte nas próximas décadas, os assentamentos, os protocolos, os hábitos, as tecnologias, servirá de base para as gerações futuras que nascerão e viverão ali. Essas gerações não terão escolha quanto à sua origem planetária. Elas herdarão um mundo já estruturado, com uma história já iniciada, com um modelo de vida já em curso. Isso coloca uma responsabilidade ética extrema sobre os pioneiros, não apenas sobreviver, mas deixar um mundo habitável, justo e significativo para aqueles que virão depois. Essa responsabilidade exige uma pedagogia da fundação, uma consciência constante de que cada gesto inaugural é também um gesto fundador. Essa pedagogia, por sua vez, exige uma cultura capaz de dar sentido ao esforço coletivo. A cultura marciana, em seus primeiros estágios, será uma cultura de sobrevivência, de adaptação, de manutenção, mas não poderá permanecer nisso. Com o tempo, precisará produzir símbolos, narrativas, formas de arte, práticas educativas, rituais e mitos que expressem a singularidade da experiência marciana, não para idealizá-la, mas para compreendê-la e transformá-la em história compartilhada. Essa cultura será essencial para a coesão das comunidades, para a saúde mental dos indivíduos e para a construção de uma identidade coletiva que vá além da mera condição de exilados terrestres. Os primeiros marcianos serão também os primeiros autores de uma nova civilização. Nesse ponto, a colonização de Marte assume sua dimensão mais profunda. Ela deixa de ser apenas uma questão de sobrevivência e torna-se uma questão de sentido. Não basta viver fora da Terra, é preciso viver de forma significativa. É preciso construir uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo sob condições extremas, mesmo com riscos permanentes, mesmo com perdas inevitáveis. Essa construção exigirá coragem, mas também sensibilidade, exigirá estratégia, mas também imaginação, exigirá técnica, mas também compaixão. Porque no fim, o que está em jogo em Marte não é apenas o futuro da espécie humana, menos é o teste mais radical da sua humanidade. E se você chegou até aqui, é porque sabe o quanto essa discussão importa. Então aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo. Que tipo de civilização você acredita que devemos construir em Marte? Vamos continuar esse debate. O futuro está sendo escrito agora. E se é verdade que a história da humanidade sempre foi marcada por deslocamentos, migrações e transformações progressivas, a transição para uma existência multiplanetária representa a mais profunda de todas. Não se trata mais de mudar de continente, de civilização ou de paradigma cultural. Trata-se de mudar de planeta, de ecossistema, de condição física e de horizonte simbólico. Nada que nos constitui hoje como espécie poderá permanecer intocado. A biologia, a linguagem, a política, a economia, a cultura, os afetos, a espiritualidade, tudo será tensionado, redimensionado e possivelmente reinventado, a partir do momento em que decidirmos permanecer em outro mundo. Não por algumas horas, nem por alguns anos, mas por tempo indeterminado, com a intenção explícita de ali construir formas sustentáveis e significativas de vida. Essa decisão marca o fim de uma era e o início de outra. A era da humanidade limitada a um único planeta. Dependente de um único ecossistema e condicionada por uma única gravidade, se encerra. Começa a era da humanidade que assume responsabilidade sobre sua própria expansão cósmica. Não como conquista, mas como continuidade. Não como uma extensão do poder, mas como uma prova de maturidade. E essa maturidade não se expressará em tecnologias grandiosas ou feitos espetaculares. Ela se expressará na capacidade de manter o que for construído, de sustentar a vida no limite, de transformar fragilidade em cultura, escassez em organização e risco em aprendizado. Porque viver em Marte, no fundo, é viver no limite do possível.
É atuar sobre o que ainda não tem precedente, sobre o que não oferece garantias, sobre o que pode falhar a qualquer momento. E é exatamente por isso que essa experiência nos diz tanto sobre quem somos. Ela revela, com brutal clareza, que não é a técnica sozinha que nos sustenta, mas a aliança entre conhecimento, organização, simbolização e cuidado, que não é o domínio da matéria que nos garante, mas a capacidade de operar coletivamente sobre a incerteza, que não é a vontade de sobreviver que nos distingue, mas a insistência em criar sentido mesmo quando tudo se desfaz ao redor. Essa insistência é o que chamamos de humanidade, e é ela que precisará ser levada a Marte, não os modelos ultrapassados, não os vícios históricos, não as hierarquias opressoras, mas a potência da imaginação, a dignidade da coletividade, a inteligência da cooperação e a sensibilidade diante do novo, porque só isso poderá sustentar, a longo prazo, uma civilização fora da Terra, uma civilização que, por ter nascido sob risco extremo, talvez consiga finalmente se libertar das estruturas que nos mantiveram divididos, injustos e cegos diante da própria finitude. E nesse sentido, a pergunta não é apenas se vamos colonizar Marte, a pergunta é: que tipo de humanidade seremos capazes de construir em Marte? E mais profundamente ainda, que tipo de humanidade queremos levar conosco para lá? A resposta a essa pergunta não será dada por nenhum projeto espacial, por nenhuma nave, por nenhum protocolo técnico. Ela será dada por nós menos aqui, agora, nas decisões que tomamos, nas ideias que cultivamos, nos valores que escolhemos preservar. Por isso, se esse conteúdo fez você refletir, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também está pronto para pensar o futuro com profundidade. Cada clique seu ajuda esse debate a chegar mais longe e a preparar novas mentes para os desafios que estão por vir. Vamos juntos porque o futuro, como sempre, começa no presente.